Olá, amigos. Nosso encontro dos domingos. Domingo é sempre um dia interessante na vida da gente. Eu me recordo como eu esperava os domingos quando eu era criança, principalmente porque tinha matinê. E quando ia passar filme de Tarzan, por exemplo, nossa, a gente ficava na expectativa, esperava um mês inteiro para ir ao cinema domingo à tarde e assistir Tarzan. E domingo é o dia que reúne a família, passeios, piqueniques, etc. Tanta coisa boa que pode acontecer nos domingos. Mas pode acontecer coisas ruins também. Às vezes as pessoas exageram em alguma coisa e os desastres acontecem. Então a vida é realmente uma gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo e vai, sobe e desce. O que nós precisamos utilizar é a temperança para podermos fazer as melhores escolhas. Uma ocasião eu fui convidada para fazer uma palestra numa casa espírita, numa festividade que, bem, não vamos dizer que seja muito espírita, mas era uma festa, pessoas que eu gostava muito, e eu resolvi ir fazer a palestra nesse dia. A senhora que dirigia a casa há mais de 50 anos, ela estava fazendo 50 anos de casada. Então, a família resolveu fazer uma festa no centro espírita, em homenagem àqueles 50 anos vivenciados por aquele casal. E eu fui fazer a palestra naquele dia. E a festa estava muito bonita, o centro estava lotado, ela era uma pessoa muito querida e estavam presentes também os netos, as crianças da família. Então, os descendentes fizeram duas fileiras assim no corredor de entrada e eles estavam postando assim umas vasilhas cheias de pétalas de rosas. Então começaram a tocar aquela música e o casal entrou lindo, ela baixinha, ele bem mais alto que ela, e as crianças começaram a jogar as pétalas de flores em cima do casal que ia passando. E eu estava sentada numa platibanda mais alta um pouquinho, então dava para ter uma visão bem ampla do salão. E ela, cabelo muito branco, assim, branquinho, e ele olhava para ela assim com carinho, uma expressão de carinho no olhar, no sorriso. E nisso, uma das pétalas de rosa deu uma voltinha assim e caiu na cabeça dela, ficou ali. E ele então pegou com dois dedinhos, pegou a pétala dela, deu um beijo e colocou no bolso de dentro do casaco, do paletó. E os dois entraram e ele se sentou do meu lado. E ela ficou do outro lado, como ela era a presidente da casa, ela começou a falar, agradecendo as pessoas que estavam ali, agradecendo a família pela festividade, agradecendo as crianças. E ela fazendo os agradecimentos, e eu me voltei para ele e disse baixinho: eu vi. Ele sorriu e falou assim: o quê? Eu falei: vi. Quando pegou, deu um beijinho assim e guardou. E ele falou: é a felicidade, a alegria, 30 anos. E ela falando, e ele me disse: 30 anos de felicidade. Ela virou e falou: 50. E continuou falando. Eu achei tão engraçado aquilo. Aí ele sorriu e falou assim: ela sempre diz isso, mas são 30 anos. E ela falando para o povo, e ele tornou a dizer: são 30 anos de felicidade. Ela: 50. E eu fiquei na dúvida, 30 ou 50. Não entendi direito a questão e ficou para depois ele me falar. Ela fez todas as loas que ela desejava fazer para aquele pessoal que estava ali e agradeceu muito e nos passou a palavra. Eu fiz a palestra, mas não me esqueci do 30-50, que eu não estava entendendo o que era 30-50.
E terminou, aí teve mais festividade, teve o bolo, teve isso, teve aquilo. E eu tive a oportunidade de me sentar do lado dele. E eu falei, agora o senhor me explica essa história de 30, 50? Eu falei, 30 ou 50? Como é isso? Aí ele falou assim, é 30 anos. 30 anos de felicidade. Porque os 20 anos eu gostaria de esquecer. Eu a conheci e me apaixonei por ela. Ela era espírita, eu me apaixonei e consegui esconder a minha inclinação para a bebida. Escondi durante um bom tempo. Depois, nas lutas do cotidiano, as dificuldades da vida, aquela coisa toda, eu fui me entregando de novo àquela inclinação que eu tinha desde muito jovem. E comecei e acreditando que seria só um pouquinho, vai ser só um pouco, mas era um pouco de cada vez. E foi aumentando, e eu fui perdendo o domínio sobre mim mesmo, até chegar a um ponto em que eu já não estava mais com condições de entender nada na vida. Vivia. Ia para o trabalho, saía do trabalho, bebia bastante, deixava de trabalhar, trabalhava sim, trabalhava não, mas a casa estava sempre sendo abastecida, sustentada. Ela trabalhava também e dirigia a casa espírita. E o tempo foi passando. Na verdade, eu não vi o tempo passar, nem vi os filhos se multiplicarem, até, até um dia, 20 anos de casado, eu acordei e, por acaso, a mente estava mais lúcida. Eu não estava tão envolvido nos vapores alcoólicos. Eu estava lúcido, levantei e fui ao banheiro, olhei para mim mesmo no espelho e saí. Quando eu cheguei na porta do quarto, de um corredor, a cozinha ficava no fim. Eu ouvi uma discussão. Ouvi pessoas falando de uma forma até exaltada. Eu fui andando devagarinho no corredor e me encostei na parede e fiquei ouvindo. E eu vi o meu filho falando: Mãe, mãe, você precisa ter juízo, mãe. Não é certo, não é correto. Essa vida que você vive, o pai enlouqueceu. O pai está completamente dominado pelo álcool, mãe. A senhora tem que se separar dele. Deixa ele. Ele morra onde ele bem entender, mas não é justo ele fazer você sofrer. E ela levantou a voz e disse: Não fale assim do seu pai, meu filho. Não fale assim do seu pai. E se porventura você não respeita o seu pai, então eu lhe peço, não fale assim do meu marido. Aí eu ouvi a minha filha dizendo: Mãe, mas isso é marido, mãe? Pelo amor de Deus, o que é a sua vida, mãe? Recebendo esse homem embriagado todos os dias, todo santo dia. Ele chega em casa embriagado. E você levanta ele do chão, e você vai dar banho nele, e você dá comida para ele na boca, você põe ele. Mãe, isso não é justo. Você não merece isso. Mãe. E ela, minha filha, se a doutrina espírita que eu prego para as pessoas, que eu digo para as pessoas, que eu estudo, não me desse um pouco de forças para sustentar uma vida complicada e difícil, o que eu estaria fazendo aqui, no mundo de provas e de expiações? Ah, mãe, dizia uma outra voz, eu não concordo, eu concordo com você. Eu não acredito que Deus queira que a gente passe uma vida tão sacrificada como é a sua, mãe. Eu não acredito que Deus tenha botado a gente no mundo. Filha, nós não sabemos os desígnios de Deus. O que Ele quer, o que Ele deixa de querer, nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós temos o dever de vivenciar a vida que escolhemos.
e da melhor forma possível. Vocês estão dizendo isso do pai de vocês, mas eu vou dizer uma coisa que é a mais pura verdade. Hoje eu gosto dele da mesma forma que gostava no dia que ele me levou ao altar para o casamento. Mesma coisa, não mudou nada. Mãe, nós não podemos aceitar. Então, é a última vez, mãe. Vamos embora. Deixa ele, entregue a casa para ele, deixa ele viver a vida dele. E você vem com a gente, mãe, porque nós não vamos ficar mais aqui. Naquela hora, eu me dei conta do que eu havia me tornado. E então eu entrei na cozinha e pedi, por favor, me ouçam. Eles ficaram muito assombrados, não sabiam o que eu estava escutando, e ficaram observando, saber o que eu diria, afinal de contas. Então, eu disse aos meus filhos, eu nem reconhecia aqueles jovens que ali estavam, e eram meus filhos. Eu disse a eles, me deem uma chance. Me deem uma chance. Eu vou mudar. Eu vou mudar. E vou dar a esta criatura que me defende o que eu já deveria estar dando há muito tempo. Nesse momento eu peço a ela que me perdoe. Me perdoe. E me dê a chance de reconsiderar. Me dê a chance de fazer o que eu não fiz até hoje. Benefício do nosso matrimônio e benefício dos nossos filhos. Não precisa dizer que ela veio e me abraçou. E não precisa dizer que os filhos, apesar de não me buscarem, não me abraçarem, disseram, papai, nós vamos lhe dar essa chance. Há 30 anos que eu tento dar a essa criatura a maior soma de amor que alguém pode dar a outra pessoa. Ela me salvou. Me salvou com a paciência, a resignação, a tolerância e a caridade que ela teve para comigo, com a minha loucura e a minha insensatez. Então foram 20 anos de inferno dentro daquele lar. Depois, 30 anos de paz. A gente conversava e não tinha percebido que ela estava se aproximando. E ela nos abraçou aos dois e disse, 50 anos. 20 foi uma escola, um aprendizado. E 30 foi a alegria de passar de ano. E eu fiquei pensando na importância de viver, na importância de perseverar. Quantos de nós vamos esquecendo essa palavra que é longa e é tão importante, perseverança. A gente vai se esquecendo dela, de aplicá-la em nossa vida, mas a gente não sabe nunca o que vai acontecer no minuto seguinte. É sempre uma interrogação, uma incógnita. E muitas vezes essa incógnita traz para nós outros a alegria verdadeira de ter perseverado até o fim. Até mais!